bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje, o assunto que nós vamos tratar hoje é os problemas, são os problemas urbanos pela falta de infraestrutura, A gente vai conhecer, um pouco aí dos problemas, que a população tem que enfrentar devido à falta de estrutura, das grandes cidades, dos centros urbanos, tá bom? Vamos lá? O crescimento populacional traz consigo diversos problemas de infraestrutura urbana, visto que as cidades contam com os espaços geográficos cada vez maiores para sustentar populações cada vez mais numerosas. Garantir o fornecimento de aspectos essenciais à vida humana, como água potável encanada, energia elétrica, redes de esgoto, sistemas de saneamento básico funcionais, segurança e mobilidade, é uma tarefa que tem se tornado desafiadora devido ao acelerado desenvolvimento. Mas aí o que seria essa infraestrutura urbana? Quando a gente fala de infraestrutura urbana, a gente está falando do quê? Do conjunto dos aspectos e características fundamentais que uma cidade deve ter para sustentar a população, garantindo serviços básicos e essenciais à sobrevivência, como o transporte público, como a gente viu anteriormente, fornecimento de água, eletricidade, internet, telefone, gás, segurança, mobilidade, rede de esgoto e entre outros elementos que são indispensáveis para o bem-estar e a qualidade de vida. Então, essa infraestrutura, ela está relacionada a isso, as coisas que a gente tem que ter, as coisas que a gente tem que ter acesso, uma boa saúde, um transporte público de qualidade, ter acesso à água, ter acesso aí às redes de esgotos que realmente funcionem, funcionais, tá? Então, a infraestrutura de uma cidade está relacionada, às formas, de utilização, as formas, os direitos que a gente tem, para ter uma qualidade aí de vida, para ter uma vida de qualidade, tá bom? A gente observa aqui na imagem, tá? É uma imagem só para representar mesmo que o transporte, a energia, o saneamento e as telecomunicações, elas são serviços que compreendem a infraestrutura, tá? Então, quando vocês forem lembrar disso, lembrem que a rede de transporte, a comunicação, as telecomunicações, as redes de esgoto, como eu havia falado, o saneamento básico, o acesso à água, tudo isso aí está ligado e está relacionado a essa infraestrutura. O processo de urbanização, aí falando um pouco mais do contexto histórico, tá? Ele se intensificou, a partir da década de 50, lá no ano 1950, quando as atividades industriais, elas tiveram aí uma expansão, elas se expandiram e foram o quê, Foram atraindo cada vez mais pessoas para dentro das cidades. Só que essa urbanização, por não ter sido aí planejada adequadamente, sem ter tido esse planejamento, ela trouxe aí várias consequências, vários problemas de ordem social, como esse inchaço, o inchaço das cidades, a urbanização cresceu demais, então a cidade, podemos dizer assim, usar essa denominação, que ela inchou e provocou acúmulo de pessoas. E a falta de uma infraestrutura adequada gera transtornos para a população urbana, ou seja, não houve um planejamento, não se esperava esse inchaço dessa urbanização, não foi planejado a estrutura de uma cidade para o tanto de pessoas que vieram, que buscaram aí, saíram, principalmente, a gente vai ver mais na frente sobre o êxodo rural, muitas pessoas foram deixando aí o campo, indo para as cidades, inchando, então, as cidades, havendo esse aumento na urbanização. E aí, como não houve um planejamento, de infraestrutura, vem o quê? Vem problemas, A gente vai ver pessoas morando na rua, a gente vai ver desemprego, Vários problemas sociais que a gente vai ver um pouquinho mais na frente.
As grandes cidades brasileiras, elas enfrentam diversos problemas. A gente vai dar destaque aqui para problemas de moradia, de desemprego, de desigualdade social, saúde, educação, violência, né, poluição e também temos aí as ilhas de calor, né? Agora a gente vai poder falar um pouquinho, compreender um pouquinho aí de cada um desses principais problemas que eu acabei de citar para vocês. Problemas de moradia, né, é comum a gente ver nas ruas e em vários locais, né, do nosso país, não só do nosso país, né, do mundo, mas trazendo aí para o quesito Brasil, né, as pessoas que não conseguem obter rendas suficientes para ser destinada à habitação, acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. Né? Às vezes acontece até mesmo de uma pessoa conseguir alugar um lugar, mas não tem emprego, né? Não tem como manter aquela qualidade de vida, às vezes acontece de ser despejada, ou até mesmo nem chegam a morar em algum canto, saem de suas cidades aí em busca de melhores condições de vida, não conseguem, se veem ali desesperada e acabam optando, né, por morar nas ruas, né? Então é muito comum a gente ver aí nas ruas, né, do nosso Brasil, muitas pessoas sem acesso a uma moradia, né, sem ter um lugar para viver. A gente pode observar também a má qualidade, né, das moradias, a má infraestrutura, né, de muitos locais perigosos, com risco aí de desabamento, né? E no período chuvoso, a população dessas áreas, se a gente for observar na imagem, tá? Essa imagem, a fonte é do Mundo Educação, UOL, tá? Então, essa população que vive nessas áreas, ela acaba sofrendo com as enchentes, com as inundações, alagamentos. E no caso de morros, né, tem o quê? Tem deslizamentos, podendo o quê? Ter vítimas fatais, né? Será que você nunca ouviu aí no jornal alguma notícia de populações ou de pessoas, famílias morando em morros que devido às chuvas, né, a alguma tempestade, deslizou, houve um deslizamento e aí aconteceu fatalidades, né, de criança ter morrido, outras pessoas, né? Isso acontece muito, infelizmente. A falta de moradia, criada pelo crescimento desordenado das cidades, faz surgir grandes áreas periféricas que não têm o mínimo de assistência e infraestrutura por parte do poder público, né? Como a gente viu, saneamento básico, coleta de lixo, escolas, postos de saúde, né? São alguns itens aí essenciais, né, para ter uma qualidade de vida. E essas áreas que são construídas por meios de ocupações irregulares são conhecidas como favelas, com baixas condições sanitárias e muita gente vivendo em pequenos espaços. Se vocês forem observar, jogarem aí na internet, né, imagens de favelas, vocês vão observar que são moradias bem próximas, assim, praticamente grudadas uma na outra, né, que não têm acesso a esses itens básicos aí de sobrevivência, né, e é muito perigoso, né, vive em espaços ali muito apertados, tem índices de violência também, tá bom? E temos também a questão de desigualdade social, como vocês podem estar observando aí na imagem, né? Embora o Brasil ele esteja entre os 10 países com o PIB mais alto, né, economia, né, que tem um PIB, né, mais alto, ele é o 8º país com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Né? A gente vê aí pessoas dormindo nas ruas, né? Vocês podem estar observando na imagem. Temos a questão do desemprego também, né, que é muito forte no nosso país, tá? São um dos problemas aí que a gente enfrenta devido à falta de planejamento, né, dos centros urbanos. Questão de saúde, né, também, os serviços públicos de saúde, na sua maioria, apresentam problemas estruturais, com filas imensas e demoradas, ausência de aparelhos e medicamentos, pequeno número de funcionários, ou seja, total desrespeito com o cidadão que necessita desse serviço. Tenho certeza aí, né, que algum familiar ou você mesmo já foi aí em uma unidade de saúde, se não ficou ali horas esperando, né, por atendimento,
às vezes não tem o remédio que você precisa, aí você tem que sair para comprar, né, em uma farmácia, em uma drogaria, porque no sistema de saúde não tem, né, o remédio que você está precisando. Pessoas às vezes que precisam ficar internadas nos hospitais, não tem leito suficiente para essas pessoas, a gente vê aquela superlotação ali nos corredores, né? Então, assim, é realmente um caso, assim, de tristeza, né? E a educação, um dos problemas sociais do Brasil, que desencadeia outros tantos, né? A falta de oportunidade para o estudo, escolas sem infraestrutura mínima, um descaso do poder público, né, com as escolas, e entre tantos problemas, a educação talvez seja a situação mais preocupante, né, que é a partir dela que todos os outros vêm, né, e a partir da educação, né, que as pessoas são aí formadas, né, são inseridas na sociedade. Temos também o caso de violência urbana, né, que é um dos problemas que mais preocupa a população atualmente, é a violência, né, e a maioria desses crimes aí ocorre principalmente nas grandes cidades do Brasil. Todos os dias, se você for assistir em jornal, você vai ver ali notícia de assassinato, de assalto e etc. Muitos casos de violência, e o Brasil, ele tem taxas assustadoras de crimes aí de violência, tá? Seja homicídio, doloso, culposo. E é o país dono da polícia que mais morre e também da que mais mata. Superando o número dos norte-americanos, o Brasil ainda é o país que mais provoca assassinato impossível, sobretudo com arma de fogo. E temos aí o caso de poluição, né? Poluição, lixo e infraestrutura urbana inadequada. Poluição também está atrelada, né? Essa falta de planejamento urbano, falta de infraestrutura, né? Que a gente está falando, tá bom? Nas cidades existem poluições em vários locais e de várias formas. Tem aí poluição de lixos, outdoors, barulho, veículos industriais, poluição sonora, visual e do ar são as mais comuns e degradantes para a vida nas cidades, né? Como vocês podem estar observando aí na imagem, tem uma área aí, né, com grande índice aí de poluição, grande despejo, né, de lixo. E aí, em relação às ilhas de calor, tá? Ela é um fenômeno que se caracteriza pela elevação das temperaturas em cidades com elevado grau de urbanização. As temperaturas são maiores nas regiões centrais da cidade, se comparadas com suas regiões periféricas. Né? Isso aqui não tem vegetação, não tem ali grandes árvores, né, para trazer um pouco ali de sombra, né? Então acontece o quê? Tem muito prédio, muitas casas, não tem vegetação ao redor. E aí acontece de ter essas ilhas de calor, a temperatura ela vai ser mais quente do que em outras áreas, tá? Principais consequências: aumento do consumo de energia elétrica, e são as consequências da ilha de calor. Na cidade, por causa do intenso, né, uso de equipamentos, de ventilador, ar-condicionado, temos problemas aí respiratórios em função dessa poluição urbana, ocorrência aí de chuvas ácidas e potencialização do aquecimento global. Agora a gente vai para o nosso exercitando, tá? Vamos ver se vocês conseguiram assimilar e compreender bem a nossa aula de hoje. Vamos lá para a nossa primeira questão? Das alternativas abaixo, todas representam problemas vivenciados no espaço urbano, exceto ilhas de calor, favelização, segregação espacial ou concentração fundiária. Vamos ver aí se você acertou. Tá? Se você respondeu concentração fundiária, você está correto. De todas as alternativas, concentração fundiária não faz parte, tá, de problemas vivenciados no espaço urbano. Porque essa questão da concentração fundiária, ela é um problema existente no meio agrário, tá? Não em relação ao sistema urbano, tá? As áreas urbanas, não tem relação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham conseguido assimilar, tá bom? E para assistir mais aulas como esta, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.